Ele foi meu primeiro artigo, né? E à época a revista era A2, né? Quando eu pedi por que eles fizeram isso, aí tem que perguntar para o pessoal da GV, que faz a classificação na área de ADM, mas essa revista não tem mais qualis desse último quadriênio. Então, o que, que tem de interessante nesse artigo, né? Bom, eu fiz algumas partes, né? Bom, eu fiz algumas partes bibliométricas. Ele não tem uma pergunta de, ué, não, eu não fiz a pergunta de pesquisa, apesar de chamar de sistemática, vocês me perdoem, tá? É, eu fiz bastante bibliometria, então esse artigo poderia muito bem ser classificado como uma revisão bibliométrica, né? Por outro lado, essa classificação e codificação é muito mais próxima da revisão sistemática do que de uma revisão bibliométrica, né? Até porque eu não estou contando em termos de número de citações. Não, eu não dei esse tipo de análise aqui. Eu não estou discutindo se um artigo é relevante para a literatura ou não. Estou discutindo o que ele contribuiu, né? E como ele contribuiu, etc. Fiz toda aquela codificação daquele artigo da Maria, né? Fiz toda aquela codificação daquele artigo da Maria, né? Esse artigo aqui, gente, eu faltava o novembro de 2014. Novembro de 2014. E o meu prazo para defesa era agosto de 2015. Ou seja, eu tinha, sei lá, 10 meses para terminar, né, o meu doutorado e eu não tinha nada. Esse foi o artigo que me tirou do limbo e eu fiz ele em 2 semanas. Então me perdoem, porque um artigo de revisão de 2 semanas, ele não, ele não tem grande contribuição assim, porque foi pouco pensado, né? O próprio orientador disse que eu comentei com vocês a respeito do RiskCity. Esse gráfico aqui é um mapa feito no RiskCity e que depois foi readequado no, no, no LaTeX, né? Ele é colorido, mas essa revista não publica itens coloridos, né? Enfim, e aqui eu não apresento explicitamente gaps, né? Seria uma contribuição mais interessante. Eu preferi guardar os gaps para mim, para falar a verdade, né? Eu tirei um monte de coisa que eu queria pesquisar e daí surgiram várias ideias. Eu escolhi mais uma, na verdade, mais duas, né? Fiz mais 2 artigos logo depois disso e formataram e eu juntei os 3 e montei minha tese. Então, vamos dizer, de outubro, novembro de 2014 até final de janeiro de 2015, um período de 3, 4 meses, eu fiz esses 3 artigos que salvaram o meu doutorado, né? Eu estava assim preocupado se eu ia dar conta e tal, mas no final deu tudo certo, né? Mesmo tardio, funcionou, né? Bom, o próximo é uma dissertação de um aluno meu. Esse artigo é o que eu tomei o revés da revista ontem. O Vinícius fez uma revisão de literatura muito simples, e aí eu dei uma incrementada nele e mandei para uma revista e ela não gostou muito, não sei, né? E devolveu em uma semana, já me respondeu que não interessa, né? Falando que tem muitos artigos na fila e o artigo não contribuía para a revista.
E, coincidências à parte, eu tinha acabado de revisar um artigo para eles, muito, muito pior do que o meu, né? Do que esse artigo meu, nosso, né? A Michelle está nesse artigo também. E, enfim, né? Eu achei que tinha uma chance e, na verdade, caí do cavalo, né? Mas depois vocês dão uma olhadinha nele, ele também não tem uma pergunta de pesquisa, né? Ele é o primeiro capítulo da dissertação do Vinícius. Já deixo claro até para vocês aqui, a Michelle já sabe disso. Meus orientandos trabalham assim, né? No mestrado, você vai fazer o primeiro capítulo, é uma revisão de literatura, e no segundo capítulo você vai pegar a sua revisão de literatura e vai achar um problema que você vai escrever um segundo artigo e você termina seu mestrado. No caso do doutorado, você vai fazer uma revisão de literatura no primeiro capítulo, sistemática, e depois você vai fazer 2 outros artigos, né? Enfim, o que a gente está fazendo aqui é um curso de 12 horas. Curso de 12 horas, né? Logicamente, a preparação de tudo isso. Esse trabalho de 2020 é a tese, a dissertação da Denise, né? Desculpem cortar a referência aí, mas era só para destacar. Eu coloquei o link aí, acho que já é o suficiente para trabalhar durante o curso, né? A Denise fez um trabalho bem parecido com o do Vinícius, mas ela já usou outros critérios que o Vinícius não tinha utilizado e foi um pouco mais objetiva, aliás, mais focada num assunto que o Vinícius foi mais abrangente. Então acabou que os resultados foram um pouco diferentes, mas também é o mesmo sentido. E a Denise cumpriu o critério básico da revisão sistemática de que ela apresenta uma pergunta de pesquisa. Bem feita ou mal feita é outra história que a gente precisa ainda resolver, né, e publicar isso daí, né? Mas a proposta está feita, foi realizada, ela participou de um congresso com esse trabalho, o presidente da sessão dela falou super mal do trabalho, mas faz parte, isso daí revisão de literatura foi feita para apanhar, né, em qualquer instância, e até porque, né, dentro de um congresso, realmente, né, uma revisão de literatura, pô, o que tem a contribuir? É literatura, né? Então, ela queria participar desse congresso, falei, submete, vamos ver o que vira, né? E acabou que foi aprovado, ela foi e reclamou bastante. Nossa, o cara reclamou, falou que é inútil o que eu fiz. Eu falei, não, inútil não é, né? Você está contribuindo minimamente, mas tá. Então, inútil também é muito forte. Mas aí eu deixo para vocês darem uma olhada depois. Esse quinto trabalho, ele é do Herbert também, do meu orientador, né? Eu não contribuí com esse trabalho, que a gente deu uma distanciada nesse período que eu estava escrevendo outras coisas e gastando muito tempo, né, com outros afazeres e não a pesquisa vinculada ao que ele fazia, e o assunto desse artigo também estava muito distante, né, que era parque tecnológico, uma coisa que era um trabalho adicional que ele estava desenvolvendo lá, e tinha um funcionário, que é o Henrique, que queria trabalhar, né, sobre isso. Mas é uma proposta de revisão sistemática também, que apresenta essas categorias, então serve de exemplo aí para vocês, tá? Bom, aí vem o pessoal da ecologia, né? Esse esquimera, se eu não me engano, é o seu, Ana. A Ana que me apresentou esse trabalho. Ele é nitidamente uma revisão, né? É um trabalho, né, olhando para quem tem pouco conhecimento do assunto, bem feito, né? Acho que a revista é bastante exigente quanto a esse tipo
material, né? Só ver se eu salvei ele no computador aqui para visualizar. Acho que eu salvei sim. O artigo, né? Está publicado online em 2016. Então, acredito que talvez foi um lapso aí de organização. Mas, enfim, esse artigo apresenta, se vocês estiverem navegando, o duro é que não tem número de página. Legal, né? Não tem número de página. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, para vocês visualizarem, né, que ele apresenta o elemento inicial de uma revisão sistemática. Aqui, ó, esse artigo vai falar de diversidade funcional, né? Então, é uma pesquisa bem direcionada ao que a Ana pesquisou no mestrado, né? É o próximo, né? E aqui, por exemplo, ele vai apresentar uns elementos importantes, como, por exemplo, a descrição do método, como que ele fez. A gente vai tratar disso daqui. Ele apresentou a pergunta de pesquisa, né? E o detalhe é que ele apresenta a pergunta de pesquisa em várias outras perguntas, né? Cadê? Não era só aquela ali, não. Ou será que eu já estou confundindo os artigos? Esse daqui é assim, aqui, ó. Tem outras perguntas que ele apresenta, né? E cada um ele faz uma análise básica, sistemática, né? Ou seja, ele foi contou esses elementos e aí depois ele faz uma narrativa em cima dessa análise dele sistemática, né? Aonde os artigos foram realizados, né? Os estudos. Então, apresenta aqui uma, uma categoria também, né? Habitat, variável preditora, variável resposta, efeito e quem que é que fez. Então ele faz um compilado parecido com aquele, ele só não codificou, né, como eu codifiquei, mas ele fez a categorização, né? E, e depois, né, vai comentar sobre isso, vai trazer algumas respostas para ele. Então ele fez uma sistematização, né, que vem a facilitar ele a redigir, a construir toda essa redação dele, né? É um trabalho que ficou, no meu ponto de vista, redondinho, né? Quem mais? O campus, eu não mencionei, mas eu comentei que eu queria mostrar para vocês o Pronal-C, que vai ficar para a próxima reunião. O campus, ele vai fazer uma adaptação desse Pronal-C, né? E aí ele usa ele chama de método ordinatio. Na verdade, quem inventou esse método ordinatio é o Pagani, que é o segundo autor aqui, né? E ele, na verdade, fez uma cochambration, né? Fez uma adaptação do Pronal-C. Ele só, né, num artigo de 2015, ele vem falar isso. Eu estou adaptando o Pronal-C e estou chamando de método ordinatio, né? É bem interessante dar uma olhadinha também, porque o próprio Pronal-C ele é muito indicado para fazer revisão bibliométrica, mas depois eu conto para vocês por que ele é interessante, né? O Valmórbida vai publicar junto com a Sandra, né? Esse nome Ensslin aqui, se você for utilizar, né? Ensslin é a Sandra e tem um outro autor que chama Ensslin. Eles são da Federal de Santa Catarina. Eles são os inventores do Pronal-C, e assim, eles estão publicando que nem água, mas é muita coisa, muita coisa. Só esse ano, por exemplo, esse Pronal-C, eu já dei uma olhada, já tem mais de 10 artigos publicados que usam isso para fazer revisão bibliográfica. Não necessariamente sistemática, mas para fazer revisão de literatura. Acho que foi a Jasmine que mandou, né? O Inskeep e o Holland, né? São dois também que seguem
Isso. Que seguem a metodologia de revisão sistemática, né? E também estão redondinhos nesse ponto, até onde eu vi, né? A Plus One, apesar de cara, ela publica bastante revisão da literatura. O artigo que eu revisei não era o foco meu de conhecimento, mas era uma revisão sistemática. Tinha um paralelo do que eu pesquisava, né? Tinha inteligência artificial. E assim, a Plus One, se eu não me engano, inteligência artificial. E assim, a Plus One, se eu não me engano, é a 1, né? É uma revista de alto impacto. Então, talvez, né, o departamento tenha dinheiro, né? O Kleber talvez consiga um desconto. É uma revista que vale a pena se debruçar. E como você está citando um artigo que talvez tenha a ver com o que você faz, né? Seria uma revista interessante, tá? A Oryx eu não conheço, não sei, mas esse artigo, né, do Skip Zimmerman está muito bem escrito e cabe a gente observar, né, que todos os outros que estão citados são bem mais recentes do que esse. E aí você pega um artigo, né, de 2009, né, já tem 10 anos, e é um artigo que já fazia revisão sistemática, né, não descrevia esse nome, mas já tinha muita revisão sistemática nessa época. Inclusive tem um manual do pessoal, não sei se é da Cochrane, ou eu estava consultando alguém a respeito do Prisma, e era um material de 2009 também, coincidentemente, era de 2009. Então, na área de saúde, revisão sistemática é feita há muito tempo. Isso daí não é novidade para eles, não. Tudo bem, pessoal? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Né? Acho que a gente pode começar a próxima reunião a partir desse slide 17 aqui, né? Para a gente ficar dentro das 2 horas. Eu passei um pouquinho, me perdoem, mas acho que em termos de procedimento a gente começa na próxima aula. Dúvidas, comentários? Só eu de novo falando. Eu vou começar a chamar a atenção de vocês, hein? Quinta, das 9 às 11 da manhã, certo? Vocês já estão com os slides aí, então já vou adiantar uma semi-tarefinha para vocês, né, que vocês já vão poder saber aqui que a gente vai falar, mas é que era a minha ideia para a gente se motivar nesse curso aqui, é justamente esse slide aqui. Eita. E é o seguinte, a ideia era que a gente tivesse essa tarefinha para essa aula de hoje, que é desafiador, porque simplesmente eu tive a ideia, e como a gente está no momento do boom, né? E deixa eu lembrar também que revisão de literatura é uma questão de modinha também, você fazer, né? Às vezes tem um assunto que está ganhando muita repercussão e tem bastante literatura e vai ter muita gente que vai começar a ir atrás. E de repente você compilar tudo isso rapidamente e publicar, você consegue uma publicação ultra mega rápida numa revista boa que está interessada em divulgar aquele assunto. Então, o que vocês acham da gente se desafiar a verificar aí, já que é de interesse de todo mundo, o que está sendo pesquisado sobre o Covid-19? O que a gente tem até agora? A gente poderia limitar, né, já que estamos entrando em abril, a gente limitaria a nossa pesquisa até o final de março. Então, a gente olha assim, ó, até final de março, o que foi pesquisado e o que a gente tem de resultado sobre Covid-19. Né? Pablino, desculpa, não vi sua pergunta. Fiquei com dúvida. Quando é válido citar uma revisão ou diretamente os artigos que são citados nele? Isso não tem ordem ou preferência. Eu chamo, né,
autores que citam revisão, eu chamo, na verdade, de preguiçoso. Que, na verdade, ele não quis ler o trabalho original. Então, ele pegou uma opinião ou uma leitura, né, de um trabalho de revisão. Mas, assim, é muito comum a gente ter trabalhos que publicam citando um ou outro, né? Até porque existe, muitas vezes, você quer pegar uma análise feita em cima de um trabalho e aí a revisão de literatura corrobora com aquela análise ou então levanta um debate. Por exemplo, você tem um artigo que achou um passarinho verde. Aí o cara que vai fazer a revisão de literatura sobre passarinhos, ele vai falar, ó, esse artigo que achou passarinho verde, ele apresentou dados que o passarinho tinha asa não sei do que, tinha olho não sei do que, mas ele coletou assim, assim, assado. Então, aí ele apresenta algum argumento que, de repente, valoriza aquele resultado ou desvaloriza ele. Então, serve de argumento para você contradizer alguma coisa que você vai discutir, tá? Mas, resumindo, não tem essa invalidade, não. Qualquer momento é interessante você fazer essa discussão, tá? Quinta, das 9 às 11, isso mesmo, Gustavo, nossa próxima reunião. Rodolfo, você colocou 2-4, o que que é esse 2-4 aí? Quinta, quinta dia 2 de abril, né? Beleza. Quinta dia 2 de abril, sim. Isso aí, nossa próxima reunião. Tá bom, pessoal? Michele, pode chamar quem você quiser. Quem você quiser, tá? O curso é aberto, tá? Eu devo ser honesto com o pessoal, cumprir a presença, né? Mas aquele que assistiu o vídeo, ele vai poder acompanhar e aí eu vou poder, né, gerar o certificado também. Então, precisa que a pessoa, né, se atualize dos vídeos anteriores para poder, né, completar o curso e também ter a certificação, tá bom? Todo mundo que for fazer o curso, por favor, faça a inscrição lá no Simpla para eu poder ter o CPF, porque é o CPF que eu uso para fazer os certificados lá na UF, tá? Não gostaram da ideia do Covid, não? Vocês acharam que é um desafio? Não vai rolar? Ninguém comentou nada? O Fábio gostou, legal. O mais interessante agora, nesse momento, né, eu acho que eu ia comentar em algum momento, bem nesse slide 23, é de fazer o brainstorm, ou seja, vai navegar, vai ver o que que tem, entendeu? Não se preocupa com pergunta, não preocupa com, com achar um resultado X ou Y, vai navegar, vai ver o que que tem, vai anotando algumas curiosidades que você percebe, alguns padrões, por exemplo, as palavras-chave que estão usando. Será que estão usando só Covid? Se é que está usando Covid? Será que não está usando Corona? Será que não está usando coronavírus? Será que está usando SARS, que é o nome científico, se eu não me engano, dele? Eu não sei, o pessoal da ecologia me perdoa que eu sou ignorante aí. Então, buscar essas palavrinhas-chave vão ser importantes. Para aí depois a gente levantar uma pergunta de pesquisa, né? Uma questão de pesquisa. Mas vamos deixar isso para o próximo encontro, que aí a gente faz essa brincadeira interessante. De repente a gente consegue fazer a construção desse artigo bem rapidamente e sair com algumas ideias. A ideia é fazer uma revisão. Já tem uma revisão. Lá, a Ana falou que já tem uma 2020. revisão. Não, 2020. obviamente que tinha que ser 2020, né? Então, mas assim, Não, publicado em 2020, referente a 2020. referente a 2019. Então, podemos atualizar, de repente. É sempre uma alternativa, né? O interessante é você não fazer o mesmo trabalho idêntico que o outro fez e querer publicar, né? Eu vou pesquisar Covid-19 igual o fulano pesquisou. Não, você vai chegar no mesmo resultado. Então, você tem que fazer a coisa um pouco mais organizada. E nada de bibliometria.
Vamos ver assim, né, se dá para sair uma sistemática bem legal e publicar isso daí. Tá bom? Fica a tarefinha então, encontro vocês às 9 horas no dia 2 de abril, tá bom? Um abraço, pessoal, boa noite.